Seguimos agora com mais dois exemplos do cálculo do campo elétrico. Lembrando que estamos interessados em calcular o campo usando a expressão geral para distribuições contínuas. Aqui eu coloco a versão dela em uma dimensão. Lambda é uma densidade linear de carga, R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo. Um vetor do lado esquerdo, um vetor do lado direito. Lembrem sempre disso. Agora, o primeiro exemplo nosso é o cálculo de um campo devido a um anel de carga para um ponto de observação que está ao longo do eixo, no centro, passando pelo centro do anel a uma altura z. Tá? Então, as duas coisas que a gente vê, né? Para que a gente quer calcular isso? Porque se eu calculo o campo e depois ponho uma carga teste lá, eu posso calcular a força nessa carga teste e com isso estabelecer a dinâmica dela, usando a segunda lei de Newton, né? Porque eu vou ter as forças. Esse é o objetivo do eletromagnetismo particularizado nesse exemplo. O segundo ponto, né? Qual que é o nosso sistema coordenado? Então, eu vou estabelecer um sistema coordenado colocando o anel num plano XY e perpendicularmente eu defino o meu eixo Z. Estou chamando Z também a altura que define o ponto P. Esse anel tem um raio R. Pronto, então eu tenho tudo resolvido aqui para montar o meu problema. Quem que é o lambda? É uma constante. Quem é o vetor R? É o meu ponto de observação, né? Que é o 00Z. Quem é o meu R'? Bom, o meu R' percorre um círculo no plano XY. Então é adequado eu definir coordenadas cilíndricas nesse problema. Aqui no plano, isso é feito usando θ como ângulo entre um vetor qualquer que eu defino e o eixo x, né? E com isso, os pontos do meu anel são localizados por coordenada x igual a r cosseno θ, coordenada y dada por r seno θ e z igual a 0. Logo, o vetor r menos r' é a diferença entre esses dois e vale menos r cosseno θ menos r seno θ e z. Logo, r menos r' em módulo vale o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro. A soma dos quadrados dos dois primeiros faz aparecer um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é igual a 1. Então, sobra R2. Logo, esse módulo é R2 mais Z2 elevado a 1 meio. Portanto, o módulo de R menos R' ao cubo é R2 mais Z2 elevado a 3 meios. Quem que é o meu dl'? Bom, o meu dl' vai percorrer o anel. Eu posso percorrer o anel através de r dθ, com θ variando entre 0 e 2π. Né? Uma outra maneira de ver isso é pegando o meu vetor dr' e vendo que ele corresponde a um vetor que está ao longo sempre da minha circunferência. E um dl' é o módulo de um infinitesimal desses. Então, dr' aqui, olha, ele vale menos r seno de θ dθ, r cosseno de θ dθ e 0. Quem que é o módulo de dr'? O módulo de dr' é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Isso vai dar r2 dθ2 seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é r2 dθ2. Raiz disso, para dar o módulo, r dθ, que é o que a gente tem. Então, esse é o meu dl' que eu vou usar. Então, eu tenho todas as coisas aqui que eu preciso levar na minha expressão do campo elétrico. Aí vocês vão ver que quando a gente levar, está tudo resolvido, porque é tudo constante para essa integral, né? Menos o θ, mas a integral vai ser a integral de dθ. Então, o campo elétrico é vetor naquele ponto R, vai ser o lambda constante sobre 4πε0, a integral de quê? Vetor R menos R',
que eu estou escrevendo aqui como menos R cosseno θ, menos R seno θ e Z, dividido pelo cubo do módulo, que é R2 mais Z2 a 3 meios. E a integral é R dθ, que é o meu dl', no caso. Então veja bem o que acontece. A integral vai ter que ser feita entre 0 e 2π para eu percorrer todo o anel. Mas a integral de cosseno de θ dθ de 0 a 2π é zero, né? Porque isso é o seno de θ entre 0 e 2π, que é zero. Ou seja, eu estou integrando uma função periódica um período dela inteiro. Ela vai ser zero no caso do seno, do cosseno. A mesma coisa acontece para o seno. Integral de 0 a 2π. Seno de θ dθ. Tá, então eu não tenho componente x e eu não tenho componente y. Essas integrais já deram zero. Então isso me leva a x igual a zero, y igual a zero. Resta calcular a componente z. Vejam que esse resultado, da mesma maneira que no primeiro exemplo, a gente podia ter obtido por simetria desde o início. Então o meu EZ, agora um número do lado de cá e um número do lado direito, é lambda sobre 4πε0. O z pode sair, porque é constante. O R maiúsculo sai, porque é constante. O denominador sai, porque é constante. R é o raio e Z é a posição fixa do observador. Então o denominador sai. Tudo é constante. Sobrou o que aqui? Sobrou a integral de 0 a 2π de dθ. Com isso eu posso escrever imediatamente quem que é o meu campo. É Z. Componente Z do campo vai ser 2π lambda RZ dividido por 4πε0 R2 mais Z2 a 3 meios. E esse é o nosso resultado. Vamos explorá-lo um pouco mais. Primeiro, notem que se Z é muito grande comparado com R, ele sai daqui como Z ao cubo, tem um Z em cima, isso aqui vai sair como 1 sobre Z2. 2πr é a circunferência. Lambda pode ser, então, como é uma densidade linear constante, ela pode ser escrita como um Q sobre 2πr. Então, vocês notem que esse é Z, para Z muito maior que R, ele vai no esperado, quer dizer, uma carga pontual com toda a carga concentrada na origem e uma lei do inverso do quadrado da distância. Então, Q sobre 4πε0, 1 sobre Z2, é tudo que sobra. 2πr vezes lambda é Q, o Z corta com o Z ao cubo, dá um Z2 e 4πε0. Tá bom? E outra forma de escrever isso é substituindo lambda 2πr por Q. Então, eu vou ter Q sobre 4πε0, agora a fórmula geral aqui, Z dividido por R2 mais Z2 elevado a 3 meios. Esse é o nosso resultado para o anel. Então, vamos tentar agora partir para um exemplo 2, que é o exemplo de um disco. Aí eu tenho um problema bidimensional, para o qual eu defino uma densidade superficial de carga que eu vou considerar constante. Eu quero fazer a mesma coisa, quero calcular o campo a uma altura Z a partir do centro. Então agora eu tenho isso aqui, só que agora é o disco todo. Tem um raio R. Esse é meu eixo Z, aqui é meu ponto B, que está uma altura Z. Aqui tem um raio R, e aqui fica o resultado. A geometria é parecida com antes, só que agora eu tenho um disco. Então, como é que eu posso montar essa integral? A primeira maneira de fazer a conta é usar a mesma ideia de antes, como se esse resultado representasse um anel de carga e eu integrasse o resultado do anel de carga de 0 até R, gerando todo o disco. Então, é como se eu estivesse fazendo um dq localizado num certo raio R, e aí eu vou ter um dE Z, que vai ser um dq sobre 4πε0 Z
dividido por um R2, agora um R minúsculo porque ele é variável, ele vai de 0 até R maiúsculo, mais Z2 elevado a 3 meios. Ora, o dq agora vai ser um dq relativo a uma tira na forma de um anel. Então esse dq eu posso escrever em termos da densidade superficial de carga, lembrando que ela vale um dq sobre dA. Então dq é sigma dA. E quem que é dA? dA é R, dr, dθ, nas coordenadas polares que eu estou usando para descrever o plano XY. Tá? Então, simplesmente calculo o campo integrando esse dz, que vai me dar 1 sobre 4πε0, sigma, que é a constante, sai, z é constante, sai, então ó, z sai, sigma sai, eu tenho a integral de R, dr, dθ, dividido por R2 mais Z2 elevado a 3 meios. E aí vocês podem seguir daqui, que vai dar o resultado fácil de ser obtido. A integral em dθ imediatamente é 2π, e aí eu tenho que fazer uma integral apenas de R dr sobre R2 mais Z2 a 3 meios, que é uma integral fácil de ser feita, variando de 0 a R. E o θ aqui varia de 0 a 2π. Tá? Então essa é a primeira forma. Segunda forma de resolver esse problema é partir da montagem da integral direto. Olha, eu faço um E no ponto R é igual sigma, que é constante, sobre 4πε0. A integral aqui de um R menos R' dividido por um R menos R' ao cubo. E aqui eu integro agora em dA'. Tá? E aí a gente sabe, já escrevemos isso algumas vezes, é a mesma coisa de antes, né? R menos R' é um vetor que vai ser menos R cosseno θ menos R seno θ e Z. Porque R é 0, 0, Z. E R' é R cosseno θ, R seno θ e 0. Então um menos o outro dá isso. O módulo de R menos R' vai ser R2 mais Z2, de forma que o módulo ao cubo é elevado a 1 meio, né? E o ao cubo é elevado a 3, então vai ficar elevado a 3 meios. Então tudo isso levado na integral vai me dar um E, que vai ser sigma sobre 4πε0, a integral de um vetor que é menos R cosseno θ menos R seno θ e Z, dividido por R2 mais Z2 elevado a 3 meios. dA', que é R, dr, dθ. Aqui eu estou variando R de 0 a R maiúsculo. Eu estou variando θ de 0 a 2π. Bom, a gente tem de novo o problema de ter um cosseno de θ integrado em dθ em 0 a 2π. Um seno de θ em dθ de 0 a 2π. Então essa componente vai para 0, essa componente vai para 0, que a gente já esperava por simetria igual antes. Sobra o que aqui dentro? Sobra o EZ. Então vou pôr um número agora, que é a componente EZ, e escrevo ele como sigma, o Z que sai da integral, dividido por 4πε0, a integral de R, dr, dθ, dividido por R2 mais Z2 a 3 meios. Compara isto com isto. A mesma coisa. Então, ou partindo do resultado do anel e fazendo a conta, integrando o anel, ou então partindo do início mesmo e integrando o próprio disco. Sigma Z sobre 4πε0, integral dupla de R, dr, dθ, R2 mais Z2 a 3 meios. Então isso dá o nosso resultado, e é interessante vocês pensarem nos limites, né? O que acontece quando a gente põe o Z muito grande nesse problema, como que a gente chega na fórmula de novo de uma carga pontual.